das paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Oi meninas, tudo bem? Então meu nome é Rafaela, eu sou fisioterapeuta, trabalho na Prefeitura de Palhoça e trabalho com essa parte de fisioterapia pélvica. Então no cuidado com gestante e com a mulher com as intercorrências dessa região abdômen, pelve e a região perineal, que é a região íntima, tá? Então eu fui convidada aqui para a gente falar um pouquinho sobre como a fisioterapia, o movimento, a atividade física vai favorecer a gestação nesse primeiro e segundo trimestre, tá? É importante a gente ter uma noção, então, de como esses órgãos estão e que tudo fica muito alterado. Quando a gente está grávida, pelo crescimento do feto, do útero, placenta e todos os líquidos que ali estão envolvidos, a gente acaba tendo uma sobrecarga na musculatura da região do abdômen, na região de membros inferiores e até na parte cardíaca. Tem mais líquido funcionando, circulando para que todo esse feto e esse sistema de gestação acabe dando certo. Porque a gente quer que no final venha um bebezinho bem gostoso pra gente e que a mãe também esteja saudável e viva nesse processo, né? Então, por que é importante a gente trabalhar com atividade física? Porque com a atividade física a gente vai favorecer a circulação, deixar o músculo mais forte, apesar da frouxidão, que é comum nessa fase gestacional, principalmente conforme a gestação vai avançando, e favorecer esse retorno, que não dá inchaço, aquela parte bem de linfa e tudo mais. Então, a atividade física vai favorecer esse retorno linfático, para não dar esse edema, tá? Então, melhora a parte de pressão, controle de pressão, diminui a chance de ter pressão alta durante a gestação ou pré-eclâmpsia, controle de peso, controle da diabetes, da glicose no sangue durante a gestação. Então, a atividade física promove tudo isso, além de prevenir as dores mesmo. Então, dor nas costas, a dor no nervo ciático, que são tão comuns na gestação. Tudo isso a atividade física proporciona. Que atividade física que a gestante pode fazer? Então, o que as associações que cuidam dessa parte da atividade na gestação orientam são atividades de baixo impacto, tá? E que tenham um ritmo moderado de cansaço. Como assim, Rafa? Então, caminhadas, mas não intensas, mas que a gente consiga sentir que está mexendo o corpo. Natação, ou hidroginástica, ou pilates, atividades que promovam essa melhora da atividade, da circulação e da força, mas que não tenham um impacto mais expressivo, tá? Pode andar de bicicleta? Pode, mas o que a gente tem que cuidar? Que depois, quando estiver lá no terceiro trimestre, além de que tem um risco de queda um pouquinho maior, a parte da vulva que toca ali no banco pode acabar machucando, mas no primeiro e no segundo trimestre não tem contraindicação. Evitar pulos, então jumping, a própria corrida, tudo que tenha esse impacto maior. O que a gestante tem que tomar cuidado quando for fazer atividade física? Ter uma alimentação adequada antes, não é comer demais, mas também não é comer muito pouco. Pode ser talvez uma banana, um pãozinho com ovo, um cafezinho com leite, mas tem que ter se alimentado um pouco antes, cerca de 30 minutos a 1 hora antes, que é para garantir que a quantidade de glicose necessária para o funcionamento do organismo esteja ok, tá? Ingerir água e, se possível, levar uma garrafinha de água durante a atividade para manter esse equilíbrio hídrico também, que o suor acaba proporcionando e o acúmulo um pouquinho do líquido também, tá? Um ambiente ventilado, ainda mais nessa época de Covid que a gente está vivendo, né? Então, se possível, caminhar ao ar livre, ou se for fazer pilates, conferir que tem mais uma janelinha, uma porta aberta. Essa ventilação, além de favorecer a troca respiratória mesmo, que a gestante fica um pouquinho mais cansada, nessa questão do Covid também favorece, certo? Então, são esses os principais cuidados. Qual é o sinal de alerta? Rafa, eu comecei a fazer caminhada, tô me sentindo bem, mas apareceu uma dorzinha específica. Na gestação, quando aparecem essas dores específicas, a gente observa. Aconteceu no primeiro dia e no segundo, eu converso com a minha enfermeira. Converso com o meu médico. Oi meninas, eu vou começar a mostrar agora para vocês alguns dos movimentos que a gente pode fazer nesse primeiro e segundo trimestre de gestação. Vamos começar com os movimentos da pelve. Então a gente pode abrir um pouquinho as pernas, deixa o joelho um pouquinho dobrado. Primeiro movimento, como se fosse fazer uma rebolada. Mas eu tento não mexer muito a parte de cima. Solto só embaixo. Viro um pouco para um lado e um pouco para o outro.
Esse movimento não precisa ser bonito, ele tem que ser amplo, ó. Eu tento girar o máximo possível para um lado e o máximo possível para o outro. Quantas que eu posso fazer desse movimento? A gente pode contar 5 voltas no sentido horário e 5 voltas no sentido anti-horário. Primeiro, então, o da rebolada. Segundo, com as pernas um pouquinho dobradas também. A mão na cintura é opcional. Eu acho que a gente fica mais conectado ao movimento. A gente vai fazer bumbum para frente e bumbum para trás. Eu vou virar de lado que fica mais fácil de visualizar. A gente tenta evitar também esse movimento da parte de cima. Então, bumbum para frente, bumbum para trás. Bumbum para frente, bumbum para trás. E a gente também conta 5 para frente e 5 para trás. Terceiro movimento. Joga para o lado, volta para o meio, joga para o outro. Volta para o meio, joga para o lado, volta, joga para o outro. Então fica esse movimento de jogar para um lado e jogar para o outro. Ok? Quarto movimento. Também é na lateral, mas é com os joelhos mais esticados. Então eu jogo, mas o corpo vai mais. A gente também conta 5 para um lado e 5 para o outro, ok? É bem legal a gestante ficar na posição de cócoras. Então, se você não tem problema de quadril ou de joelho, você vai tentar ficar lá de cócoras no chão. Se você tiver alguma dessas lesões, nessas partes mais inferiores, agache o quanto você conseguir. Então, você tenta apoiar os pés no chão, pode ser com as pernas um pouquinho abertas, e vai lá para a posição de cócoras. Conforme o alongamento de cada uma, tenta manter o tronco reto e deixar o corpo soltar. A gente pode fazer isso progressivamente, começando contando até 10 segundos, até conseguir ficar 30 segundos. E volta também. Se na hora de subir tiver dificuldade, fica perto de uma cadeira ou de um sofá para poder facilitar esse retorno. Outro movimento que a gente pode fazer para a pelve. Levanta uma perna, levanta a outra. Levanta uma perna e levanta a outra. Como se fosse simultaneamente, enquanto uma sobe, a outra desce. A gente também pode fazer 10 para uma perna e 10 para a outra, ok? Esses são os movimentos básicos para a pelve nesse primeiro e segundo trimestre de gestação, certo? A gente falou então dos exercícios de mobilidade pélvica, agora a gente vai falar da respiração e da contração do períneo. São super importantes, então, como a gente já falou na nossa parte teórica, tá? Então, quando a gente respira, quando a gente inspira, o nosso abdômen vai para fora. E quando a gente expira, o nosso abdômen vai para dentro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Essa respiração chama respiração diafragmática. Ela é super importante na gestação para a gente manter a força do abdômen, que vai ficando alterada com o crescimento do útero e do feto, e para a gente recuperar no pós-parto também a funcionalidade, a força e até mesmo a parte estética, para evitar um pouco da diástase. A diástase tem que acontecer, mas para que ela não seja exagerada. A gente usa essa respiração até mesmo no trabalho de parto e no parto. Então vamos treinar bastante. Inspirou, o abdômen foi para fora. Expirou, o abdômen vem para dentro. E o períneo? Como é que a gente vai trabalhar esse períneo? A gente vai fazer uma força com a nossa musculatura íntima, então pensando lá na vagina e no ânus, e a gente vai contrair. Essa força de contração é como se fosse a força que a gente tem que fazer quando a gente quer segurar o xixi ou segurar um pum. Então não é essa
essa força que a gente faz para evacuar, a gente tem que evitar. É a força de puxar. Então a gente vai se concentrar bem, pode ser na posição deitada, sentada ou em pé. Normalmente a posição deitada é a melhor para quando a gente está começando. E a gente vai fazer, segura lá com a musculatura íntima e relaxa. Segura e relaxa. Segura e relaxa. Eu não posso fazer esse exercício perineal quando eu estou sentada no vaso. Se eu estou fazendo xixi ou cocô, eu não posso fazer. Mas durante o meu dia eu posso fazer em qualquer atividade. E qual seria a progressão dessas atividades? Eu misturar a respiração com a contração do períneo. Como assim, Rafa? Quando eu inspiro, o meu abdômen vai para fora e o meu períneo fica relaxado. Vamos fingir que a minha mão é a minha musculatura íntima. Quando eu expiro, meu abdômen vem para dentro e o meu períneo é ativado. É como se essas duas forças se encontrassem lá dentro da minha pelve. Então vamos lá. Eu sugiro que vocês comecem a treinar separado. Primeiro a respiração, depois a contração do períneo. E quando vocês já conseguirem perceber bem a contração e o abdômen estiver funcionando legal, daí a gente junta esses dois, ok? Então, e agora os exercícios gerais para mobilidade durante a gestação. Vamos pensar principalmente que a gestante, no começo, a barriga é um pouco menor e depois vai ganhando volume. Então, a gente vai sempre prestar atenção no que a gente orientou lá, da alimentação e tudo mais para fazer o exercício, né? Mas para me alongar, os movimentos da pelve que a gente mandou, eles já servem para essa parte lombar também, tá? Mas o que mais que a gente pode fazer? A gente pega uma parede, pode apoiar nossas mãos, apoia a ponta do pé lá na parede, estica a outra pernoca atrás e joga o corpo para frente. Eu vou sentir alongar tanto a perna que está na frente, quanto a perna que está atrás. Conforme o meu alongamento vai permitindo, eu vou chegando mais para frente. E conto até 30 segundos. Depois eu troco e faço a mesma coisa com a minha outra perna. Estico e conto 30 segundos. Esse então ajuda nessa parte toda do ciático, tá? Vamos pegar uma cadeira. E vamos fazer aqui sentado. Então eu sento na cadeira, cruzo a minha perna. Só de manter a minha perna cruzada assim, eu já estou ajudando na articulação. Com minha perna cruzada, eu jogo o meu corpo para frente, para alongar também o meu ciático. Tento manter a postura reta, posso ir respirando e também vou contar 30 segundos de um lado e 30 do outro. Deixa eu fazer aqui de lado para vocês perceberem como é que é. Ó. Cruzo a minha perna e jogo o meu corpo para frente. Sinto forçar um pouquinho aqui e alongar lá no meu bumbum. E conto então 30 segundos. Ficar de perninha de índio também ajuda. Então, conforme for possível para vocês, em virtude do peso da gestação, ficar com a perninha de índio, apoia lá atrás na cadeira e manter a postura reta. Aqui a gente pode até trabalhar talvez uma meditação ou uma respiração também. Os movimentos com essa parte de cima do corpo também ajudam. Então, girar os ombros para frente e para trás, sempre devagar. Abrir e fechar as mãos. Esticar lá em cima, como se fosse alongar. Pode girar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. E relaxar. Segurando na parede, girar o pezinho lá embaixo. E o outro pezinho também, tá? Tudo isso de forma calma, leve e tranquila. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens